Você está trabalhando duro, mas o dinheiro nunca sobra. Cada mês é a mesma luta. As contas chegam, você paga e no final não resta nada. Você olha ao redor e vê outras pessoas prosperando enquanto você mal consegue respirar financeiramente. Sabe o que mais dói? Você ora, você pede, você implora por uma bênção financeira, mas ela nunca chega. E enquanto isso, cada dia que passa é mais um dia perdido. Mais um dia onde você poderia estar construindo riqueza, mas está apenas sobrevivendo. Quer saber por que suas orações financeiras não são respondidas? Porque você está fazendo tudo errado. Deus tem regras específicas para abençoar financeiramente. Ele tem testes que você precisa passar. E enquanto você não entender isso, vai continuar nessa prisão financeira pelo resto da vida. Mas hoje isso muda. Nos próximos minutos, vou revelar os 8 hábitos exatos que conduzem à bênção financeira de Deus. Não são teorias, são princípios testados que transformaram a vida de milhões de pessoas. Se você está cansado de lutar financeiramente, se está pronto para finalmente prosperar, então pare tudo o que está fazendo e preste atenção. Sua transformação financeira começa agora. Número 1. Perspectiva bíblica sobre o dinheiro. Você já parou para pensar por que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre céu ou inferno? Por que metade das suas parábolas envolviam questões financeiras? Por que 1/3 dos seus ensinamentos tratava de investimentos e recursos? A resposta vai te chocar. Jesus sabia algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. Como você lida com o dinheiro revela quem você realmente é. Não é sobre quanto você tem, é sobre como você pensa, como você sente, como você reage quando o dinheiro está envolvido. Cada decisão financeira que você toma é um raio-x da sua alma. Jesus elogiou investidores sábios, criticou duramente aqueles que desperdiçaram recursos. Ele via o dinheiro como um teste divino, não como algo sujo ou mundano. E aqui está a verdade que vai te libertar. Deus não tem problema com o dinheiro. O problema está na sua mente. Quando Jesus disse em Lucas 12:15 que a vida não consiste na abundância de bens, ele não estava condenando a riqueza. Ele estava alertando contra uma armadilha mortal. Confundir o que você tem com quem você é. Você é muito mais do que o saldo da sua conta bancária. Você é muito mais do que a marca do seu carro ou o bairro onde você mora. Mas aqui está o paradoxo. Até você entender isso profundamente, o dinheiro vai continuar sendo seu senhor, não seu servo. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu menor porque alguém tinha mais? Quantas vezes você já se sentiu superior porque tinha mais que outro? Esses sentimentos são sintomas de uma doença espiritual. Você está medindo seu valor pelo que possui. Jesus ensinou algo revolucionário em Lucas 16. O dinheiro deve ser usado, nunca amado. Deve ser uma ferramenta para propósitos eternos, não um objeto de adoração. Quando você ajuda alguém com seus recursos, quando você investe na vida de outra pessoa, quando você usa o que tem para fazer a diferença, você está transformando dinheiro em eternidade. Mas vamos ser brutalmente honestos aqui. Você está usando seu dinheiro para propósitos eternos ou apenas para satisfazer desejos temporários? Você está construindo algo que vai durar além da sua vida ou apenas consumindo? A ganância não é sobre ter muito dinheiro. A ganância é sobre nunca ter o suficiente. É aquela voz interna que sempre sussurra: preciso de mais, não tenho segurança ainda. Quando eu tiver um pouco mais, aí sim vou começar a viver. Essa voz é mentirosa. Ela vai te manter preso numa corrida infinita atrás de algo que nunca vai chegar. Porque não importa quanto você acumule, se seu coração estiver errado, nunca será suficiente. Jesus viu através dessa ilusão.
Ele entendeu que a verdadeira riqueza não está no que você pode comprar, mas no que você pode dar. Não está no que você pode acumular, mas no que você pode construir na vida de outros. E aqui está algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Cada real que passa pelas suas mãos é uma oportunidade de investir na eternidade. Cada decisão de compra é um voto sobre que tipo de pessoa você quer ser. Cada escolha financeira está moldando seu caráter. Você percebe o peso disso? Você não está apenas gerenciando dinheiro, você está esculpindo sua alma. Você está decidindo se vai ser alguém controlado pelo medo da escassez ou alguém movido pela generosidade e pela fé. O dinheiro em si é neutro. É como um machado na floresta. Nas mãos certas, pode construir uma casa. Nas mãos erradas, pode destruir uma árvore centenária. O poder está em quem segura a ferramenta, não na ferramenta em si. Então me responda isso: o dinheiro está servindo aos seus propósitos maiores ou você está servindo a ele? Você está usando-o para criar liberdade ou ele está criando prisões na sua vida? Suas decisões financeiras estão te aproximando de quem você quer ser ou te afastando. A perspectiva bíblica sobre o dinheiro é clara. É um teste de caráter, um teste de prioridades, um teste de fé. E a nota que você tira nesse teste determina o nível de confiança que o universo pode depositar em você. Jesus não estava sendo dramático quando disse que é impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ele estava revelando uma lei espiritual fundamental. Você só pode ter um mestre de cada vez. E se o dinheiro for seu mestre, você nunca será verdadeiramente livre. A liberdade financeira real começa quando você para de ser escravo da necessidade de impressionar outros. Quando você para de comprar coisas que não precisa para impressionar pessoas que nem gostam de você. Quando você entende que seu valor não está no que você possui, mas no que você se tornou. Número 2. Propósito e condições para bênçãos financeiras. Deixe-me destruir uma mentira que provavelmente está sabotando sua vida financeira. Deus não promete riqueza para todo mundo. Essa é a verdade que os pregadores da prosperidade não querem que você saiba. As bênçãos de Deus vêm com condições. Sempre vieram, sempre virão. E se você não entender essas condições, vai passar a vida inteira esperando por milagres que nunca chegam. Sabe qual é o primeiro erro que a maioria das pessoas comete? Elas querem as bênçãos sem aceitar as responsabilidades. Querem a prosperidade sem a disciplina. Querem os resultados sem pagar o preço. Mas Deus não funciona assim. Ele nunca funcionou assim. Suas promessas são condicionais, não universais. E a primeira condição é esta: prove que você pode ser confiável com pouco antes de pedir muito. Você já parou para pensar por que algumas pessoas prosperam enquanto outras lutam a vida inteira? Não é sorte, não é favorecimento divino arbitrário. É obediência a princípios específicos que governam o mundo financeiro. Aqui está uma verdade que vai doer. Se você está lutando financeiramente há anos, provavelmente está violando algum desses princípios. E enquanto não admitir isso, não reconhecer isso, nada vai mudar. Deus confia mais recursos apenas àqueles que são fiéis no pouco. Essa não é uma sugestão. É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. Se você não consegue administrar R$ 1.000 com sabedoria, por que Ele te daria 10.000? As condições são claras. Evitar dívidas desnecessárias, pagar suas obrigações em dia, poupar uma parte do que ganha, investir com inteligência, dizimar como expressão de gratidão e fé. Essas não são opções, são requisitos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essas condições não são punições, são proteções. Deus não está tentando tornar sua vida mais difícil. Ele está te preparando para níveis maiores de responsabilidade. Pense nisso. Se você der uma Ferrari para alguém que nunca aprendeu a dirigir, o que vai acontecer?
destruição, acidentes, dor. A mesma coisa acontece quando Deus dá riqueza para alguém que não desenvolveu o caráter para administrá-la. Você conhece pessoas que ganharam muito dinheiro rapidamente e perderam tudo? Não foi azar, foi falta de preparação interna. Elas não tinham desenvolvido os músculos espirituais necessários para carregar o peso da prosperidade. É por isso que Deus te testa primeiro com pequenas quantias. Ele quer ver como você reage sob pressão, como você toma decisões quando os recursos são limitados, como você trata as pessoas quando precisa delas, como você administra quando ninguém está olhando. Cada real que você economiza é um voto de confiança em si mesmo. Cada dívida que você paga é uma declaração de integridade. Cada investimento inteligente que você faz é um exercício de fé no futuro. E aqui está algo que vai mudar sua perspectiva. Deus não está interessado apenas na sua prosperidade financeira. Ele está interessado no seu desenvolvimento como pessoa. O dinheiro é apenas uma ferramenta para moldar seu caráter. Quando você aprende a dizer não para gastos desnecessários, está desenvolvendo o autocontrole. Quando você força a si mesmo a economizar, está construindo disciplina. Quando você investe em vez de consumir, está exercitando a fé. Mas vamos ser honestos. Você tem cumprido essas condições? Você tem sido fiel no pouco? Você tem demonstrado que pode ser confiável com recursos limitados? Se a resposta for não, então você já sabe por que as bênçãos não estão chegando. Não é porque Deus esqueceu de você. Não é porque você não ora o suficiente. É porque você ainda não provou que está pronto. E aqui está a boa notícia. Você pode começar a provar isso hoje. Agora mesmo. Não precisa esperar até ter mais dinheiro. Não precisa esperar até conseguir um emprego melhor. Você pode começar sendo fiel com o que tem nas mãos agora. A obediência aos princípios financeiros de Deus não é opcional se você quer suas bênçãos. É obrigatória, porque esses princípios não são sugestões, são leis, e leis não negociam. Mas entenda uma coisa, o objetivo não é apenas prosperar financeiramente. O objetivo é se tornar alguém que pode carregar a prosperidade sem ser corrompido por ela, alguém que pode ter muito sem perder a alma. Isso muda tudo. Porque agora você não está apenas tentando ficar rico. Você está se transformando no tipo de pessoa que merece riqueza. Você está desenvolvendo o caráter que pode sustentar bênçãos maiores. Cada dia que você pratica esses princípios, você está se qualificando para o próximo nível. Cada decisão sábia que você toma está construindo sua capacidade de receber mais. Cada ato de obediência está demonstrando sua confiabilidade. E quando Deus vir que você pode ser confiável com recursos maiores, Ele não vai hesitar em abençoá-lo. Porque nesse ponto, sua prosperidade não vai destruir você. Vai te tornar mais útil para seus propósitos. As condições existem para te proteger e te preparar. Aceite-as, pratique-as, viva por elas. Porque do outro lado da obediência estão as bênçãos que você tem esperado toda a sua vida. Número 3. Os 4 testes financeiros de Jesus. Jesus estabeleceu 4 testes financeiros que determinam se você está pronto para maiores bênçãos. Estes não são conselhos, são exames. E sua pontuação determina o nível de confiança que o universo pode depositar em você. O primeiro teste é brutal na sua simplicidade. Como você administra pequenas quantias? Jesus deixou claro que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem é injusto no pouco será injusto no muito. Isso significa que a forma como você lida com R$10 revela exatamente como você lidaria com 10.000. A forma como você administra R$100 mostra como você administraria 100.000. Não há diferença de caráter entre pequenas e grandes quantias. Há apenas diferença de escala.
Você passa nesse primeiro teste? Quando você tem pouco dinheiro, você ainda economiza uma parte? Quando você tem recursos limitados, você ainda investe em seu futuro? Quando você mal tem para suas necessidades, você ainda encontra uma forma de ajudar alguém? Se a resposta for não, você acabou de descobrir por que as grandes oportunidades não chegam. Você não está aprovado no teste básico, e Deus não promove quem não passou no nível fundamental. Pense nisso. Por que Ele daria a você 10 mil reais se você não consegue administrar 1.000 com sabedoria? Por que confiaria 100 mil a alguém que desperdiça 10 mil? Seria como dar as chaves de um avião para quem não sabe nem dirigir um carro. O segundo teste é ainda mais revelador. Como você lida com riquezas terrenas versus espirituais? Jesus ensinou que sua confiabilidade com bens materiais reflete sua prontidão para verdadeiras riquezas espirituais. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. As riquezas materiais são treinamento para riquezas espirituais. Dinheiro é escola primária. Influência, impacto, propósito, legado, essas são as riquezas reais. Mas você não pode graduar para elas até provar que pode administrar as básicas. Você está usando seu dinheiro como treino para algo maior ou está tratando-o como o objetivo final? Porque se você acha que dinheiro é o prêmio, você ainda não entendeu o jogo. O terceiro teste vai direto no coração da questão. Como você administra o que pertence a Deus? Porque aqui está uma verdade inegável. Nada do que você tem realmente pertence a você. Tudo é de Deus. Você é apenas um administrador temporário. Isso muda tudo, porque agora você não está gastando seu dinheiro. Você está gastando o dinheiro de Deus. Não está investindo seus recursos, está investindo os recursos de Deus. Não está poupando para si mesmo. Está poupando algo que foi confiado a você. Como você acha que Deus se sente quando vê você desperdiçando os recursos dele em coisas fúteis? Como você acha que ele reage quando vê você usando o que ele te deu para impressionar pessoas ou satisfazer ego? Cada real que passa por suas mãos é um teste de mordomia. Cada decisão de compra é uma demonstração de como você cuida do que pertence a outro. E Deus está observando. Sempre esteve, sempre estará. O quarto teste é o mais desafiador de todos. A quem você realmente serve, Deus ou dinheiro? Jesus foi categórico: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odeia um e ama o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Isso não é dramático, é prático. Porque toda decisão importante na sua vida vai colocar você numa encruzilhada entre fazer o que é certo e fazer o que é financeiramente vantajoso. Entre seguir princípios e seguir lucros. A quem você obedece quando há conflito? Quando seguir seus valores vai custar dinheiro, o que você escolhe? Quando fazer a coisa certa não é a coisa mais lucrativa, qual caminho você toma? Sua resposta a essas perguntas revela seu verdadeiro mestre. Porque se você sistematicamente escolhe o dinheiro sobre os princípios, então você não serve a Deus, você serve ao dinheiro, e ele é um mestre cruel. O dinheiro como mestre nunca dá descanso, sempre exige mais, sempre sussurra que você precisa de mais um pouco para estar seguro, sempre promete paz que nunca entrega, sempre te faz escravo de uma sede que nunca se satisfaz. Mas quando Deus é seu mestre e dinheiro é sua ferramenta, tudo muda. Você usa dinheiro, não é usado por ele. Você controla recursos, não é controlado por eles. Você tem bens, não é possuído por eles. Estes 4 testes não são opcionais. Jesus os estabeleceu como critérios obrigatórios. E aqui está o que é libertador sobre isso. Você pode começar a passar nesses testes hoje. Agora mesmo. Com o que você tem.
Não importa se você tem muito ou pouco. O que importa é como você administra o que tem. Não importa seu salário atual. O que importa é sua atitude em relação aos recursos que passam por suas mãos. Cada teste que você passa te qualifica para o próximo nível. Cada prova de confiabilidade abre portas maiores. Cada demonstração de fidelidade constrói seu histórico divino. E quando você consistentemente passa nesses 4 testes, algo sobrenatural acontece. As oportunidades começam a aparecer. Os recursos começam a fluir. As portas começam a se abrir. Não por mágica, mas por mérito. Porque finalmente, você provou que pode ser confiado. Finalmente demonstrou que está pronto. Finalmente passou nos exames que Deus estabeleceu para qualificar quem merece suas maiores bênçãos. Número 4. Dinheiro como disciplina espiritual e ferramenta. Você acha que espiritualidade e dinheiro são assuntos separados? Que sua vida financeira não tem nada a ver com seu desenvolvimento espiritual? Essa separação artificial é exatamente o que está sabotando tanto sua prosperidade quanto seu crescimento interior. Dinheiro não é apenas um meio de troca, é um espelho da sua alma, é um revelador de caráter, é um teste de maturidade espiritual mais preciso que qualquer outro que existe. Mostre-me como alguém lida com dinheiro e eu te direi tudo sobre essa pessoa. Suas prioridades, seus medos, seus valores, sua capacidade de planejamento, sua disciplina, sua generosidade, sua gratidão, sua fé. Porque aqui está uma verdade que vai mudar sua perspectiva para sempre. Cada transação financeira é um ato espiritual. Cada decisão de compra é uma declaração de valores. Cada escolha entre economizar e gastar é um exercício de caráter. Quando você escolhe pagar uma dívida em vez de comprar algo que deseja, você está praticando integridade. Quando você poupa uma parte da sua renda mesmo estando apertado, você está exercitando fé no futuro. Quando você investe em vez de consumir, você está demonstrando maturidade. Pense nisso. Deus poderia testar seu caráter de milhares de formas, mas Ele escolheu o dinheiro como uma das principais ferramentas de teste. Por quê? Porque o dinheiro tem um poder único de revelar quem você realmente é. Sob pressão financeira, as máscaras caem. As verdadeiras prioridades aparecem. O caráter real se manifesta. Você descobre se alguém é honesto ou desonesto, generoso ou ganancioso, grato ou ingrato, maduro ou imaturo. É por isso que Jesus usou parábolas financeiras constantemente. Não porque ele estava obcecado com dinheiro, mas porque ele sabia que as reações das pessoas ao dinheiro revelariam a condição dos seus corações. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Sua atitude em relação ao dinheiro reflete diretamente sua atitude em relação a Deus. Se você não confia em Deus o suficiente para dar uma parte do que ganha, como pode dizer que confia nele com sua vida? Se você não consegue ser grato pelo que tem, sempre reclamando que não é suficiente, que tipo de relacionamento você realmente tem com seu Criador? Se você acumula por medo em vez de compartilhar por amor, que tipo de fé você está praticando? Cada real que você economiza é um voto de confiança no futuro que Deus está construindo para você. Cada real que você investe é uma declaração de fé de que você tem um propósito maior para cumprir. Cada real que você doa é um reconhecimento de que você é apenas um administrador dos recursos de Deus. Mas vamos ser brutalmente honestos. A forma como a maioria das pessoas lida com dinheiro revela uma pobreza espiritual alarmante. Gastam impulsivamente, demonstrando falta de autocontrole. Acumulam por medo, revelando falta de fé. Reclamam da escassez, mostrando ingratidão. Isso não é apenas um problema financeiro, é uma crise espiritual.
Porque você não pode separar como lida com o dinheiro de quem você é como pessoa. Suas finanças são um reflexo da sua alma. E aqui está a boa notícia: quando você começa a tratar o dinheiro como disciplina espiritual, tudo muda. Cada decisão financeira sábia fortalece seu caráter. Cada ato de generosidade expande seu coração. Cada exercício de autocontrole desenvolve sua maturidade. Você para de ver orçamento como restrição e começa a ver como exercício espiritual. Para de ver economia como sacrifício e começa a ver como construção de fé. Para de ver investimento como risco e começa a ver como ato de esperança. Dinheiro se torna uma ferramenta de transformação pessoal. Uma maneira de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Um caminho para desenvolver as qualidades que você precisa para cumprir seu propósito maior. Mas aqui está o que é poderoso sobre essa perspectiva. Quando você trata dinheiro como disciplina espiritual, você naturalmente toma decisões melhores. Porque agora, cada escolha financeira não é apenas sobre dinheiro. É sobre quem você está se tornando. Você pergunta a si mesmo: esse gasto me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Essa decisão fortalece ou enfraquece meu caráter? Essa escolha demonstra fé ou medo? E quando você consistentemente toma decisões que fortalecem seu caráter, algo extraordinário acontece. Você não apenas melhora suas finanças, você se transforma como pessoa. Você desenvolve a disciplina, a sabedoria e a maturidade necessárias para maiores bênçãos. Deus observa essas transformações. Ele vê quando você escolhe integridade sobre conveniência, quando você escolhe generosidade sobre ganância, quando você escolhe sabedoria sobre impulso. E essas escolhas constroem sua reputação no reino espiritual. Cada decisão financeira sábia é um depósito na sua conta de confiabilidade divina. Cada ato de boa mordomia aumenta o limite do que Deus pode confiar a você. Cada exercício de disciplina o qualifica para responsabilidades maiores. O dinheiro como ferramenta espiritual tem poder transformador porque força você a confrontar suas fraquezas e desenvolver suas forças. Expõe suas áreas de imaturidade e cria oportunidades de crescimento. Revela onde você precisa mudar e oferece maneiras práticas de mudança. Esta é a perspectiva que muda tudo. Suas finanças não são apenas sobre dinheiro, são sobre o tipo de pessoa que você está se tornando. E o tipo de pessoa que você se torna determina o nível de bênçãos que pode receber e administrar. Número 5. 8 hábitos financeiros para a bênção de Deus. Hábito 1. Confiar em Deus como fonte. Aqui está uma verdade que vai destroçar sua zona de conforto. Sua segurança não vem do seu emprego, não vem da sua conta bancária, não vem dos seus investimentos. Sua verdadeira segurança vem de uma única fonte, Deus. Mas você realmente acredita nisso? Ou você apenas concorda intelectualmente enquanto coloca sua verdadeira confiança em coisas temporárias e incertas? Porque se você está perdendo o sono por causa das contas, se está em pânico por causa do mercado de trabalho, se está desesperado por segurança financeira, você acabou de revelar onde está sua verdadeira confiança. E não é em Deus. Romanos 11:36 é claro. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo vem de Deus. Seu salário vem de Deus. Suas oportunidades vêm de Deus. Sua capacidade de trabalhar vem de Deus. Reconhecer isso não é religiosidade, é realidade. Quando você entende isso profundamente, a preocupação perde o poder sobre você. Porque você percebe que não depende de um chefe temperamental ou de uma economia instável. Você depende do Criador do universo, que nunca fica desempregado, nunca entra em crise, nunca fica sem recursos.
Hábito 2. Trabalho como adoração. Você trabalha apenas por dinheiro, ou trabalha como uma forma de adoração? Essa distinção vai transformar não apenas sua carreira, mas sua vida inteira. Colossenses 3:23 muda tudo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Isso significa que cada projeto que você completa, cada relatório que você escreve, cada cliente que você atende é uma oportunidade de adorar a Deus através da excelência. Quando você trabalha com essa mentalidade, você não pode ser medíocre, você não pode ser preguiçoso, você não pode fazer apenas o mínimo, porque você não está trabalhando para impressionar seu chefe. Você está trabalhando para honrar seu Criador. Provérbios deixa claro: a diligência leva à prosperidade, a preguiça leva à necessidade. Mas diligência não é apenas trabalhar duro, é trabalhar com propósito, é planejar, é tomar iniciativa, é antecipar problemas e criar soluções. Você está trabalhando como alguém que entende que está servindo a Deus ou está apenas passando o tempo até o fim do expediente? Hábito 3. Integridade nos negócios. Sua integridade vale quanto? Porque todo mundo tem um preço. A questão é, qual é o seu? Provérbios 16:11 não deixa margem para interpretação. Balanças e pesos justos pertencem ao Senhor. Deus se importa com cada transação, com cada negócio, com cada acordo que você faz. Isso significa que quando você sonega impostos, está roubando de Deus. Quando você engana um cliente, está desonrando a Deus. Quando você mente para conseguir vantagem financeira, está bloqueando as bênçãos de Deus. Você pode até ganhar dinheiro com desonestidade a curto prazo, mas há um preço espiritual que você vai pagar, e esse preço é sempre maior que qualquer ganho temporário. A integridade não é negociável se você quer as bênçãos de Deus, porque Deus não pode abençoar o que Ele não pode aprovar. Ele não pode prosperar quem desonra seus princípios. Hábito 4. Manter registros financeiros. Provérbios 27:23 até 24 é um alerta urgente. Procura conhecer bem o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Você conhece o estado real das suas finanças? Ou está vivendo numa ilusão perigosa, fingindo que está tudo bem enquanto a situação se deteriora? Tem 4 números que você precisa conhecer de cor: quanto você deve, quanto você ganha, quanto você possui e quanto você gasta. Se você não sabe esses números exatos, você não está administrando suas finanças, está apenas esperando um desastre. Manter registros financeiros não é obsessão, é responsabilidade, é maturidade, é a diferença entre controlar seu dinheiro e ser controlado por ele. Cada real que entra e sai da sua conta conta uma história. E se você não está prestando atenção nessa história, pode estar perdendo os sinais de alerta que poderiam prevenir uma catástrofe financeira. Hábito 5. Dízimo. Aqui está o hábito que separa quem confia em Deus de quem apenas diz que confia: devolver os primeiros 10% da sua renda para Ele. Provérbios 3:9 até 10 é uma promessa e um princípio. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Não é sobre religião, é sobre reconhecimento. Quando você dá os primeiros 10%, você está declarando que Deus é a fonte de tudo, que você confia nele para suprir suas necessidades com os 90% restantes, que você não está em pânico por escassez. Malaquias 3:10 é a única passagem na Bíblia onde Deus nos desafia a testar. Tragam o dízimo, e vejam se não abro as janelas do céu para derramar bênção sem medida. Você tem coragem de fazer esse teste? Ou está com muito medo de confiar em Deus com 10% da sua renda? Hábito 6.
poupar e investir. Provérbios 21:20 é uma lição de sabedoria financeira. Na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o insensato os devora. Os sábios poupam, os tolos consomem tudo. Poupar não é sobre privar-se de prazer, é sobre criar liberdade futura. É sobre fazer seu dinheiro trabalhar para você, em vez de você trabalhar apenas pelo dinheiro. Quando você poupa e investe, está declarando fé no futuro. Está dizendo que acredita que Deus tem planos maiores para a sua vida. Está se preparando para oportunidades que ainda não chegaram. Provérbios 24:27 ensina: prepara o teu trabalho de fora, apronta-o no campo e depois edifica a tua casa. Primeiro você constrói a base, depois você constrói a casa. Primeiro você reinveste, depois você gasta com luxo. Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Gasta primeiro e tenta poupar o que sobra. Consome primeiro e tenta investir depois. É por isso que a maioria das pessoas nunca prospera. Hábito 7. Quitar dívidas. Provérbios 22:7 revela uma verdade dolorosa. O rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é servo do credor. Toda dívida é uma forma de escravidão. E você não pode servir completamente a Deus enquanto serve a credores. Romanos 13:8 é um mandamento, não uma sugestão. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Cada dívida que você carrega limita sua liberdade de seguir os propósitos de Deus. Quitar dívidas não é apenas sobre matemática financeira. É sobre liberdade espiritual. É sobre poder dizer sim quando Deus chama sem ter que consultar seu extrato bancário primeiro. Cada dívida que você elimina é um grilhão que você quebra. Cada conta que você quita é um passo em direção à verdadeira liberdade. Cada pagamento que você faz é um investimento na sua independência. Hábito 8. Viver com 80%. O plano 10 de outubro de 2080. John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, viveu por uma fórmula simples: dar 10% a Deus, poupar 10% para o futuro, viver com os 80% restantes. Essa fórmula força a disciplina porque você não pode gastar tudo que ganha. Você tem que fazer escolhas, tem que priorizar, tem que viver de forma intencional. Viver além dos 80% indica falta de disciplina. Mostra que você é controlado pelos desejos em vez de controlar os desejos. Revela que você está consumindo o que deveria estar poupando e investindo. Mas quando você domina essa fórmula, algo extraordinário acontece. Você descobre que pode viver bem com menos do que pensava, que a felicidade não vem de gastar tudo que ganha, que há poder e paz em viver abaixo das suas possibilidades. Esses 8 hábitos não são opcionais se você quer as bênçãos financeiras de Deus. São obrigatórios, são os critérios que Ele estabeleceu para determinar quem merece prosperar e quem não está pronto ainda. Número 6. Orçamento e controle financeiro. Você tem um orçamento ou vive na esperança de que tudo vai dar certo? Porque viver sem orçamento é como dirigir de olhos vendados. Você pode até chegar a algum lugar, mas provavelmente não vai ser onde queria ir. Provérbios 21:5 é cristalino sobre isso. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo precipitado à pobreza. Planejamento deliberado leva à prosperidade. Impulsividade leva ao desastre. Mas a maioria das pessoas trata orçamento como uma prisão, como algo que vai limitar sua diversão e restringir sua liberdade. Isso é exatamente o oposto da realidade. Um orçamento não limita sua liberdade, ele a cria. Pense nisso. Quando você não tem orçamento, você é escravo dos impulsos, escravo das emoções, escravo das pressões do momento.
Você toma decisões baseadas em como se sente, não em seus objetivos de longo prazo. Mas quando você tem um orçamento, você está no controle. Você decidiu previamente para onde seu dinheiro vai ir. Você não está reagindo às circunstâncias, está seguindo um plano. E aqui está o que é libertador sobre ter um orçamento. Você pode gastar sem culpa nas categorias que planejou. Você pode se divertir sem medo porque sabe que está dentro dos limites que estabeleceu. Você pode ser generoso porque planejou para isso. Mas vamos falar sobre o verdadeiro inimigo do orçamento, as compras por impulso. Você já calculou quanto dinheiro perdeu ao longo dos anos comprando coisas que não precisava? Coisas que pareciam urgentes no momento, mas que depois descobriu que nem usou? O marketing moderno é uma máquina poderosa projetada para fazer você gastar dinheiro que não tem em coisas que não precisa para impressionar pessoas que nem se importam com você. E se você não tem um orçamento para te proteger, você é uma presa fácil. Cada promoção imperdível é uma tentação disfarçada. Cada oferta por tempo limitado é uma armadilha emocional. Cada compre agora ou perca para sempre é uma manipulação psicológica. Mas quando você tem um orçamento, você tem uma defesa. Você pode perguntar: isso estava no meu plano? Tenho dinheiro designado para essa categoria? Esse gasto me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Um orçamento transforma você de consumidor reativo em investidor estratégico, de alguém que é levado pelas circunstâncias em alguém que molda as circunstâncias. Aqui está como criar um orçamento que funciona na vida real. Primeiro, registre tudo que você gasta durante um mês. Tudo mesmo. Cada café, cada lanche, cada aplicativo, cada conta. Você vai se assustar com para onde seu dinheiro está indo. Segundo, categorize esses gastos. Necessidades versus desejos. Fixos versus variáveis. Importantes versus supérfluos. Você vai descobrir que gasta muito mais com supérfluos do que imaginava. Terceiro, defina limites para cada categoria. Não limites impossíveis que você nunca vai conseguir seguir. Limites realistas, mas desafiadores. Limites que forçam você a fazer escolhas conscientes. Quarto, acompanhe diariamente. Não semanalmente, não mensalmente, diariamente. Porque é nas pequenas decisões do dia a dia que os orçamentos são destruídos ou respeitados. Mas aqui está o que é poderoso sobre viver com orçamento. Você para de se preocupar com dinheiro, porque você sabe exatamente onde está. Sabe o que pode gastar, sabe o que está poupando. Sabe se está no caminho certo ou precisa ajustar. Um orçamento te dá paz de espírito porque elimina a incerteza. Você não fica se perguntando se pode pagar por algo. Você sabe. Não fica com medo de olhar o extrato. Você já sabe o que vai encontrar. E quando você vive consistentemente dentro de um orçamento, algo extraordinário acontece. Você desenvolve músculos financeiros, autocontrole, disciplina. Capacidade de dizer não para o que não importa, para poder dizer sim para o que realmente importa. Você para de ser vítima das suas emoções financeiras e se torna o arquiteto da sua prosperidade. Para de reagir a crises e começa a construir estabilidade. Para de se preocupar com o futuro e começa a criá-lo. Mas vamos ser honestos. Fazer orçamento é trabalho. Requer disciplina. Exige que você confronte verdades desconfortáveis sobre seus hábitos de gasto. Força você a fazer escolhas difíceis entre o que quer agora e o que quer mais. É por isso que a maioria das pessoas evita fazer orçamento. Não porque é difícil tecnicamente, porque é desafiador emocionalmente, porque expõe áreas onde você não tem autocontrole. Revela onde você está sendo irresponsável. Mas aqui está a verdade.
Você pode continuar evitando um orçamento e continuar lutando financeiramente, ou pode aceitar o desconforto temporário de criar disciplina para ter liberdade permanente. Um orçamento não é punição, é proteção, não é restrição, é estratégia, não é limitação, é liberação. Liberação das preocupações financeiras, liberação da ansiedade sobre dinheiro. Liberação da sensação de estar sempre perdendo no jogo financeiro. Quando você domina o orçamento, você domina uma das habilidades mais importantes da vida adulta, a capacidade de viver intencionalmente. De fazer escolhas baseadas em seus valores e objetivos, não em impulsos e emoções. E essa habilidade se transfere para todas as outras áreas da sua vida. Porque alguém que pode controlar gastos, pode controlar hábitos. Alguém que pode seguir um orçamento, pode seguir um plano. Alguém que pode dizer não para compras desnecessárias, pode dizer não para qualquer distração que o afaste dos seus objetivos. Número 7. Contentamento e generosidade. Existe uma epidemia silenciosa destruindo a felicidade de milhões de pessoas. A incapacidade de ficar satisfeito com o que se tem. Você pode até não admitir isso conscientemente, mas provavelmente está infectado por essa doença. A doença se chama Síndrome do Quando. Quando eu ganhar mais, vou ser feliz. Quando eu comprar aquela casa, vou estar satisfeito. Quando eu trocar de carro, vou me sentir realizado. Quando eu conseguir aquela promoção, vou ter paz. Mas aqui está a verdade brutal. O quando nunca chega. Porque contentamento não é sobre ter mais, é sobre apreciar o que você já tem. 1 Timóteo 6:6 revela um segredo que pode transformar sua vida. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento não é resignação passiva. É reconhecimento ativo de que você já foi abençoado abundantemente. Você consegue olhar para sua vida agora, não para onde quer chegar, mas onde está, e sentir gratidão genuína. Consegue reconhecer que tem coisas que bilhões de pessoas no mundo gostariam de ter. Você tem um teto sobre a cabeça enquanto milhões dormem ao relento. Você tem comida na mesa enquanto milhões passam fome. Você tem água limpa enquanto milhões caminham quilômetros para conseguir água contaminada. Mas, ao invés de gratidão, você sente insatisfação. Ao invés de apreciação, você sente necessidade. Ao invés de contentamento, você sente carência. E essa atitude está bloqueando as bênçãos que Deus quer derramar sobre sua vida. Porque aqui está uma lei espiritual que a maioria das pessoas ignora. Deus abençoa quem é grato pelo que já tem, não quem reclama do que não tem. Pense nisso. Se você desse um presente para alguém e essa pessoa imediatamente começasse a reclamar que não era o suficiente, que precisava de mais, que outros tinham recebido coisas melhores, qual seria a sua reação? Você ficaria motivado a dar mais presentes para essa pessoa? É exatamente isso que você faz com Deus quando vive em constante insatisfação. Quando sempre foca no que está faltando, em vez de celebrar o que está presente. Contentamento não significa parar de ter objetivos. Não significa aceitar mediocridade. Significa ser grato pela jornada enquanto trabalha em direção ao destino. E aqui está onde a generosidade entra. 1 Timóteo 6,18 é um comando, não uma sugestão. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a compartilhar. Generosidade não é opcional para quem quer as bênçãos de Deus. É obrigatória. Mas a maioria das pessoas tem a generosidade completamente errada. Elas pensam, quando eu tiver mais, vou dar mais. Essa é uma mentira que você conta para si mesmo para justificar sua falta de generosidade agora. A verdade é, se você não é generoso com pouco, não será generoso com muito.
Se você não pode dar quando tem recursos limitados, não dará quando tiver recursos abundantes. Generosidade não é sobre a quantidade que você dá, é sobre o sacrifício que você faz para dar. A viúva que deu 2 moedas pequenas foi mais generosa que os ricos que davam quantias maiores, porque ela deu do que precisava, não do que sobrava. Você está esperando ter mais para começar a ser generoso? Então você nunca será verdadeiramente generoso, porque generosidade não nasce da abundância, nasce do coração. E aqui está o que é extraordinário sobre generosidade: quanto mais você dá, mais você recebe. Não porque Deus está fazendo negócio com você, mas porque dar muda você. Transforma seu coração. Liberta você da ganância. Conecta você com propósitos maiores. Lucas 6:38 não é sobre manipular Deus. É sobre uma lei espiritual. Deem, e lhes será dado. A medida que usarem também será usada para vocês. Quando você dá com o coração certo, você ativa forças espirituais que trabalham a seu favor. Mas vamos ser práticos sobre isso. Como você pode ser generoso quando mal tem para suas próprias necessidades? Comece pequeno. Dê do que tem, não do que gostaria de ter. Pode ser tempo em vez de dinheiro. Pode ser habilidades em vez de recursos. Pode ser encorajamento em vez de presentes. Pode ser um sorriso para alguém que está tendo um dia ruim. Pode ser ouvir alguém que precisa desabafar. Generosidade não é sempre sobre dinheiro. É sobre sair de si mesmo para abençoar outros. É sobre usar o que você tem, seja muito ou pouco, para fazer diferença na vida de alguém. E quando você pratica generosidade consistentemente, algo sobrenatural acontece. Oportunidades começam a aparecer. Recursos começam a fluir. Portas começam a se abrir. Não por mágica, mas porque você desenvolveu um coração que pode receber bênçãos sem ser corrompido por elas. Deus pode confiar recursos maiores para alguém que usa recursos menores para ajudar outros, porque Ele sabe que essa pessoa não vai acumular egoisticamente, vai continuar sendo um canal de bênçãos. Mas aqui está o paradoxo da generosidade. Quanto mais você dá, mais você tem. Não apenas em recursos materiais, mas em alegria, propósito, significado, relacionamentos, impacto. Pessoas generosas são mais felizes, têm relacionamentos mais profundos, têm senso de propósito mais claro, dormem melhor à noite, têm paz de consciência, vivem com menos ansiedade. Porque quando você é generoso, você para de se preocupar tanto consigo mesmo, para de focar tanto nos seus problemas, para de ser obcecado com suas necessidades. E essa mudança de foco liberta você de prisões mentais e emocionais. Contentamento e generosidade trabalham juntos. Contentamento te dá paz com o que você tem. Generosidade te dá propósito para o que você pode dar. Juntos, eles criam uma vida de verdadeira riqueza, não apenas em recursos, mas em significado. Número 8. Aplicando todos os princípios de forma consistente. Aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas pegam 1 ou 2 princípios e ignoram o resto. Economizam, mas não investem. Investem, mas não dizimam. Dizimam, mas não controlam gastos. E depois ficam frustradas porque os resultados não chegam. Você não pode pegar apenas as partes que gosta e ignorar as que são inconvenientes. Os princípios financeiros de Deus funcionam como um sistema integrado. Cada peça depende das outras. Remova uma peça e todo o sistema fica instável. É como tentar dirigir um carro com apenas 3 rodas. Você pode até se mover um pouco, mas nunca vai chegar ao destino com segurança e velocidade. Confiar em Deus como fonte sem trabalhar com diligência é presunção, não fé. Trabalhar com diligência sem manter integridade é destruição, não construção. Manter integridade sem controlar gastos é desperdício, não sabedoria. Cada princípio fortalece os outros.
Quando você dízima, desenvolve fé que te ajuda a confiar em Deus. Quando você mantém registros, desenvolve consciência que te ajuda a ser íntegro. Quando você poupa, desenvolve disciplina que te ajuda a viver com 80%. Mas aqui está a realidade dolorosa. Aplicar todos esses princípios consistentemente é difícil. Requer mudanças profundas na forma como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. Vai exigir que você diga não para coisas que seus amigos estão comprando. Vai forçar você a tomar decisões que outras pessoas vão questionar. Vai requerer disciplina quando você não está com vontade de ser disciplinado. E nos primeiros meses pode parecer que nada está mudando. Pode até parecer que você está se sacrificando sem ver resultados. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Mas aqui está o que você precisa entender sobre mudança real. Os maiores resultados vêm depois dos maiores desafios. A transformação verdadeira acontece quando você continua fazendo a coisa certa, mesmo quando não vê resultados imediatos. Porque esses princípios não são truques para enriquecer rapidamente. São fundamentos para a prosperidade sustentável, e fundamentos sempre levam tempo para mostrar resultados. Quando você constrói uma casa, você não vê progresso óbvio durante semanas. Você cava, você nivela, você coloca fundações. Para quem está olhando de fora, parece que nada está acontecendo. Mas sem essa base invisível, qualquer construção futura vai desabar. É exatamente isso que você está fazendo quando aplica esses princípios. Está construindo uma base financeira sólida. E bases sólidas demoram para ser construídas, mas duram para sempre. Cada mês que você vive com orçamento está fortalecendo sua disciplina. Cada dízimo que você dá está desenvolvendo sua fé. Cada dívida que você paga está aumentando sua liberdade. Cada real que você economiza está construindo seu futuro. E então, num momento que pode parecer súbito, mas na verdade foi preparado por meses ou anos de obediência, as coisas começam a mudar. Oportunidades aparecem, recursos fluem, portas se abrem. Não é mágica. É colheita. Você está colhendo o que plantou através de disciplina consistente e obediência aos princípios de Deus. Mas aqui está algo crucial. Quando as bênçãos começarem a fluir, você precisa ser ainda mais disciplinado, não menos. Porque prosperidade testa seu caráter de formas que escassez nunca testa. É fácil ser grato quando você tem pouco. É difícil continuar grato quando você tem muito. É fácil depender de Deus quando você precisa dele. É difícil continuar dependendo dele quando você sente que pode se cuidar sozinho. Por isso, Provérbios 30:8-9 contém uma oração tão sábia: não me deis nem pobreza, nem riqueza, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar. A prosperidade verdadeira não é apenas sobre ter mais dinheiro, é sobre manter o caráter enquanto você tem mais dinheiro, é sobre usar recursos maiores para propósitos maiores. É sobre se tornar mais generoso, não mais ganancioso. E aqui está uma promessa que posso fazer baseado em décadas de observação. Se você aplicar todos esses 8 princípios consistentemente por um ano, sua situação financeira será irreconhecível. Não estou prometendo que você vai ficar rico. Estou prometendo que você vai ter controle. Estou prometendo que você vai ter paz. Estou prometendo que você vai estar no caminho certo para a verdadeira prosperidade. Você vai dormir melhor porque não terá dívidas te atormentando. Vai acordar com mais propósito porque estará construindo algo significativo. Vai tomar decisões com mais sabedoria porque desenvolveu disciplina financeira. E mais importante, você vai estar vivendo em alinhamento com os princípios de Deus, o que significa que estará qualificado para receber suas bênçãos.
Mas isso requer uma decisão de parar de fazer escolhas financeiras baseadas em emoções e começar a fazê-las baseadas em princípios. Uma decisão de parar de buscar gratificação instantânea e começar a construir prosperidade duradoura. Essa decisão tem que ser tomada todos os dias, a cada compra, a cada escolha entre economizar e gastar, a cada momento em que você é tentado a voltar aos velhos padrões. Porque aqui está a verdade final. Não são os grandes gestos que constroem prosperidade. São as pequenas decisões consistentes. São os hábitos diários. São as escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Deus está procurando pessoas em quem Ele pode confiar recursos maiores. Pessoas que vão usar prosperidade para propósitos eternos. Pessoas que não vão ser corrompidas por bênçãos. Se você aplicar esses 8 princípios fielmente, você se tornará esse tipo de pessoa. E quando isso acontecer, as bênçãos de Deus não vão ter escolha senão fluir na sua direção. Neste exato momento, enquanto estas palavras ecoam na sua mente, você está parado numa encruzilhada. De um lado, a vida que você tem vivido até agora. Do outro, a vida que pode começar a viver a partir de hoje. Você pode fechar os olhos e fingir que nada mudou. Pode voltar aos mesmos padrões que te trouxeram até aqui. Pode continuar esperando que as coisas melhorem por si só. Ou pode tomar a decisão que vai separar seu passado do seu futuro. Cada segundo que passa sem ação é um segundo perdido para sempre. Cada dia que você adia é um dia que suas dívidas continuam crescendo. Cada semana que você procrastina é uma semana que seus sonhos ficam mais distantes. Deus está observando. Ele está esperando ver o que você vai fazer com o que acabou de descobrir. Ele está aguardando para ver se você vai ser mais uma pessoa que apenas escuta ou se vai ser alguém que age. Os 8 hábitos não são teoria. São transformação esperando para acontecer na sua vida. Mas eles precisam da sua decisão, da sua coragem, da sua determinação de fazer diferente. Não amanhã, quando você se sentir mais preparado. Não na próxima semana, quando tiver mais tempo. Não no próximo mês, quando as coisas estiverem mais calmas. Agora, neste momento, nesta hora. Sua situação financeira está gritando por mudança. Seus sonhos estão implorando por ação. Seu futuro está esperando que você dê o primeiro passo. E esse primeiro passo é agora. Se você quer continuar essa transformação, se quer que esses princípios se tornem realidade na sua vida, não espere. Se inscreva no canal agora. Ative as notificações. Porque sua jornada para a bênção financeira de Deus não pode parar aqui. Não amanhã, não depois, agora.